Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Memorial Chico Xavier para darmos continuidade à segunda parte das bem-aventuranças, onde nós iniciamos falando sobre bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Onde o Mestre Jesus nos convida a trabalhar em nós, alijarmos de nossas almas o orgulho e o egoísmo e trabalharmos a humildade. E nós iniciamos na primeira parte e conversamos um pouco a respeito de como a gente pode estar trabalhando essa parte do orgulho, da vaidade em cada um de nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de como a gente trabalha isso para a gente adquirir essa humildade tão pedida pelo Mestre Jesus. Como nós podemos estar trabalhando essa humildade dentro de nós para cercearmos o nosso orgulho e nossa vaidade, que ainda é algo muito forte dentro de cada um de nós, né? E na parte psicológica, Clóvis, como é que a gente poderia dar uma olhada nesse aspecto? Eu acho que quando a gente começa a conversar sobre humildade, né, Cris? Sair um pouco da formalidade, e a gente começa a se deparar com um ser humano também que está passando por um processo de orgulho tão notório, que a gente vê a pessoa, aquela pessoa é um rapaz muito orgulhoso, né? Chega a um extremo, né, de comportamento. Claro que nós temos esses comportamentos variando na nossa vida, né? Um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, mas a gente vê casos extremos na vida, né? E a gente vê que realmente são pessoas que estão passando por um processo emocional bastante complicado. Vivências que nos tornam resistentes, defensivos diante da vida, né? O orgulho conota uma certa resistência da pessoa em não querer mostrar-se, não querer revelar algum sentimento, não querer revelar alguma fraqueza, que talvez para ela seja fraqueza, mas para muitos possa não ser. Uma vez me indagaram sobre o que a gente faz, o que fazemos para ter sucesso na vida. Eu perguntei primeiro o que é sucesso para cada um. Porque sucesso pode ser para mim ter uma vida dentro de um espaço trabalhando com crianças, morar num local onde a gente possa trabalhar no mesmo local, de forma assistencial, de forma terapêutica. Sucesso para outra pessoa pode ser dentro da dimensão apenas do ganho econômico, ter sucesso econômico. Para outra até, pode ser até a imagem, como Freud mesmo falou, né? Segundo Freud, né? Só o que motiva o ser humano é a imagem. Mas eu acho que dentro do processo de humildade, acho que humilde muito mais é quem toma consciência do que norteia a paz interior mesmo. Do que a pessoa pode simbolizar pessoalmente, o que é paz para si. Eu acho que essa pessoa começa a ficar mais humilde. Porque a humildade social que as pessoas representam muitas vezes é uma humildade como sendo uma pessoa tímida, introvertida, quietinha, sem voz ativa, num cantinho, que não faz nada. Menino, que rapaz humilde. E não, as coisas não são bem assim. Eu acho que o humilde muito mais é proativo, realmente. O humilde é aquele que vai atrás, que luta pela justiça, que exerce um papel ético. Porque a gente pode dimensionar a ética dentro desse contexto de humildade. Porque ético é aquele que trabalha em prol do coletivo, para que esse coletivo, para que essa junção de pessoas possam ter melhor qualidade de vida. Então você não é ético individualmente, você é ético porque você promove ética, você promove qualidade de vida, você promove justiça. Então o humilde é aquele que toma consciência, tem humildade para tomar consciência, para saber florescer em si um ser melhor dentro do seu contexto de vida, do equilíbrio psicológico, do equilíbrio emocional, do equilíbrio físico, do equilíbrio das conquistas do dia a dia, do equilíbrio de se relacionar bem com as pessoas que estão em volta. É por aí que a gente vê essa situação.
E essa questão de se dizer a pessoa que é quietinha, caladinha e tal, é humilde, não necessariamente. Porque muitas vezes a pessoa não se posiciona em determinadas ações porque ela não quer ser confrontada. E aí isso não é humildade, na realidade conota um orgulho. Ele só não quer se expor para dentro dessa exposição ele não ser confrontado diante de suas ideias e ele perceber que não está correta a sua ideia. Então ele não se expõe. É mais uma comodidade. E não, na realidade, a humildade. Até porque o humilde é uma pessoa que ela é reconhecida pelas suas ações. Diante do que ela age, do que ela faz, os outros identificam ela como humilde, ela não necessariamente se identifica dessa forma. Porque o próprio Chico Xavier é um exemplo disso. Para nós, ele era o simbolismo da humildade. E ele não se achava dessa forma. Perfeito. Ele mesmo não se via sendo essa pessoa tão humilde, né? Porque é uma característica nata da criatura, mas que ela não se reconhece sendo assim. Madre Teresa de Calcutá, né? E tantos outros que a gente vê dentro das ações a humildade, mas eles mesmos se reconhecendo, sabendo quem eram, eles não se identificavam tão humildes assim, porque eles sabiam que ia no íntimo de cada um. Né? E isso é uma questão muito, muito própria do ser, né? Essa humildade é uma coisa complicada da gente exercer, né? Foi interessante essa questão que Cláudio colocou, no sentido do seguinte, que nem sempre quem é tímido, ou nem sempre quem não emite sua opinião, tem o imbuído em si a humildade. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa apenas está disfarçando, conforme até mesmo o próprio Clóvis disse, está disfarçando seu brio, seu orgulho elevado, sua vaidade. E aí, para ele não ser confrontado nas suas ideias, ele prefere omitir sua situação da mesma forma que aquele que é o fascinado na obsessão, como nós sabemos, que a palavra real e a palavra final é a dele. A pessoa que se encontra no processo de fascinação é o certo, né? É o diferenciado, é a estrela. Da mesma forma, aquele que se encontra muito calado, muitas vezes, por não querer ferir o seu ego, não emite sua opinião, acaba se omitindo. E na questão 932 do Livro dos Espíritos, traz uma questão relativa também a isso, no que diz respeito ao seguinte sentido. Existem também pessoas silenciosas e muitas vezes omissas, mas pessoas boas. Com certeza. Existem pessoas, inclusive, humildes, mas que são realmente tímidas. E que muitas vezes, diante de um mal à vista, aos olhos dela, ou até mesmo diante de uma injustiça, elas também se calam. Não por brio e por vaidade, agora transpassando essa questão do orgulho e da vaidade, mas realmente por timidez. E que nessa timidez também a gente se encontra uma certa vaidade, um certo orgulho no seguinte sentido: eu não quero me expor. Que a partir do momento que você diz assim, eu não quero me expor, existe aí a timidez aliada a eu não quero me expor para não mexer na minha zona de conforto. A minha zona de conforto é justamente essa, a do orgulho, a do nível de vaidade, a do nível de acomodação psicológica, que eu me encontro e que eu não quero mexer, pô. Eu tô ali, agasalhado, bem coberto. Vocês se tripudiam aí, vocês digladiam. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu vou ficar aqui na minha, só vendo o circo pegar fogo. Então, assim, mas muitas vezes são pessoas boas. Muitas vezes, porque todos nós, até nós
aqui que estamos conversando, tem essa questão da vaidade, do orgulho, que ainda precisa ser extirpado dentro de nós. Com certeza. E aí na questão 932 do Livro dos Espíritos, traz uma questão muito interessante a respeito desses omissos, né? Porque no mundo, tão a miúde, tão frequentemente, a influência dos maus se sobrepõe às dos bons. E a resposta dos benfeitores espirituais é: por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão, na verdade. Então, assim, quando a gente coloca aqui que os bons são tímidos, o que seria bom? O bom são aqueles que já se encontram predispostos a saber o que é ético, saber o que é justo. Já tem dentro de si a justiça, inclusive que a gente vai tratar aqui no versículo, salvo me engano, 6, que é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Na verdade, o versículo é o 6. Então, assim, essa questão de fome e sede de justiça, ela já se encontra impregnada dentro dessa pessoa, né? Muitas vezes. Só que também se encontra impregnado nessa pessoa o seu acolhimento, o seu conforto moral. Ele se encontra numa zona de conforto em que não quer se deparado, entrar em digressões orais, muitas vezes. Não quer entrar em debates. Exemplo disso, nessa questão, inclusive, isso repercute em outro campo. Você nota, inclusive, que nós temos vozes mais ativa nas redes sociais, em que podemos nos mascarar através de um celular, ou de um computador, de um tablet. Mas quando é pessoalmente a respeito de algum tema polêmico, como política, muitos se omitem. Mas nas redes sociais são os bravadores. Então, querendo ou não, você nota aí que pessoalmente muitos veem a injustiça, veem a situação que se encontram, mas não dão voz para isso. Não trazem, porque não querem sair justamente da sua zona de conforto. Aí é não sair exatamente da parte do orgulho mesmo, da vaidade. Eu não vou me expor, porque se eu me expuser, eu posso entrar numa zona de perigo, onde eu vou ser desmascarado dentro da minha postura. Na grande maioria das vezes, se torna, de uma certa forma, o evitar, né, se expor. E o evitar se expor denota que a pessoa ainda não trabalhou em si a humildade. Essa questão também diz respeito ao seguinte, que quando você não expõe a sua ideia, por mais que você seja uma pessoa boa, é porque você não quer mostrar que você está errado. Porque no seu campo psicológico você está certo. E a partir do momento que você expõe a sua ideia, pode vir alguém, seja lá quem for, e dizer: não, rapaz, mas tu estás equivocado. Porque assim é assado cozinhado. Traz outro argumento que se sobrepõe ao dele. E aí, para ele não mostrar que está errado, ou não correr esse risco de que vai incidir em erro, ele prefere omitir a sua ideia. Acontece também, tem pessoas que não têm autodomínio, autocontrole, e não conseguem expor suas ideias, justamente porque não tem ainda trabalhado em si a calma, a mansuetude. Então, tem pessoas que, quando vai externar qualquer pensamento, né, assim, em grupo principalmente, se altera. Daqui a pouco, quando vê, a pessoa está quase que gritando, porque não falta esse domínio na pessoa. Então, às vezes, a pessoa silencia, porque não quer se expor dessa maneira, né? Tá tentando segurar a sua onda. Aí, quando termina aquela reunião, termina aquele grupo ali, ele diz: não, eu não concordei com nada daquilo, mas não falou.
Porque se falasse, ele iria se mostrar verdadeiramente quem ele é, o temperamento, o jeito de ser. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade, justamente para conseguir dialogar pacificamente. Tem pessoas que querem impor a sua ideia, né? E às vezes assim, até de dizer que não concorda, mas já se altera. Altera a voz, altera o jeito de tudo, assim, o comportamento, né? E isso gera um desconforto. Tem pessoas que se alteram tanto que é capaz de infartar. E às vezes a gente olha assim, não tem necessidade disso tudo, né? Mas são pessoas que têm descontrole emocional, que precisam ser trabalhadas junto a um psicólogo, né? Junto a um terapeuta. Não tem inteligência emocional, né? Não tem inteligência emocional. Outra coisa também com relação à humildade, né? Que às vezes a gente, por não se conhecer, a gente muitas vezes se considera, eu sou uma pessoa humilde. Será que é mesmo? Será que nós somos realmente humildes? Só ou falar não, que é. Só a gente não se conhece, né? Porque a gente tem que começar a observar o comportamento da gente em algumas situações, para daí a gente ir se analisando, né? Então, assim, você tem necessidade de ficar em evidência? Você tem necessidade de sobressair-se quando está no grupo? Você tem necessidade de sobressair-se quando está à frente de uma instituição? Você tem essa necessidade de se mostrar, de mostrar que você tem razão, que você fala, que você isso, aquilo outro. E às vezes também a gente se comparar com o outro. Ah, se fosse eu tinha falado melhor. Se fosse eu tinha que, né? Então assim, a gente começa a se comparar, se achando melhor do que o outro. Buscando defeitos no outro para poder enaltecer, mostrar qualidades. Será que essas são qualidades mesmo que você tem? Ou é a falta de humildade? Ou é o orgulho exaltado? Então, a gente precisa se autoanalisar e ver esse comportamento da gente diante das situações. Porque quando a gente se comporta dessa forma, na realidade você está agindo exatamente o inverso. Né? Exatamente o inverso do que propõe essa bem-aventurança. Você não está trabalhando, não está se mostrando como humilde. Muito pelo contrário, você está se mostrando como vaidoso, como orgulhoso. Porque se você tem que se sobrepor diante dos outros, você já está demonstrando que você de humildade não tem nada. Até porque os grandes vultos da humanidade que a gente conhece não trabalhava se expondo. Trabalhava realmente e começou o seu trabalho pequenininho, quietinho lá no seu canto, e a coisa foi crescendo, né, sem a própria pessoa nem perceber que aquilo tomou aquele vulto. Né? Porque o trabalho, a humildade, ela muitas vezes não é reconhecida. E a gente vê muitas pessoas hoje que trabalham, fazem trabalhos magníficos e que não precisam estar se expondo tanto diante das coisas. E aí, com relação àquilo que você falou, diante da questão da vaidade, do estar se comparando com o outro e tal, eu lembro bem de uma colocação de um rapaz que foi junto com a Fraternidade Sem Fronteiras. Então ele foi pela primeira vez lá acompanhar o trabalho. E ele disse assim, olha, eu fui com minha esposa, eu fui inclusive nessa viagem, eu levei um dinheiro, porque de lá, de onde a gente estava, a gente iria fazer uma viagem pela Europa. Mas quando eu cheguei lá, que eu julguei chegar lá e ver pessoas sofrendo, chorando, tristes, eu vi pessoas paupérrimas, dentro de uma condição de vida que para ele julgava ser uma condição de vida não tão adequada, mas ele viu pessoas felizes, vivendo bem, vivendo tranquilo. E aí ele ficou olhando o que é que para aquela pessoa estava faltando. Não, olha, aqui para eu viver, R$ 50 eu consigo fazer a feira da minha família, então, mas a gente está feliz, a gente está bem de onde a gente está. E aí ele foi olhando aquilo e ele disse, meu Deus, a gente pensa que a felicidade está onde? Pessoas humildes, simples, mas dentro de uma condição de vida que ele julgava não ser a adequada, mas aquelas pessoas estavam ali dentro da condição delas felizes. Então, a gente muitas vezes, nessa comparação, a gente acha que quando a gente vê a pessoa daquela forma é porque ela é sofrida, é porque aquela pessoa... E na realidade não é.
Porque o nosso grande mal é o comparativo. Esses comparativos que a gente faz na vida da gente é que a gente sempre acha ou que o outro é melhor porque ele tem mais do que eu, ou faz mais do que eu, ou porque ele é inferior a mim porque eu percebo que ele tem uma condição inferior à minha. Mas ele pode também estar feliz dentro daquela condição, né? Pois é, se você for me perguntar, se eu, dentro de um processo, uma palestra, onde se estiver debatendo um assunto importante e uma pessoa que tem um domínio suficiente sobre o assunto coloca-se de forma pertinente e respeitosa, mas coloca-se dentro do assunto, não permitindo com que o processo seja diversificado demais, ou seja, se mudando, ou ser mais breve. Estamos num debate sobre algum caso polêmico e você se coloca dentro de um sentido, tendo argumentos fortes sobre essa questão polêmica. E depois de todos os outros discursos e debates, você continua indagando situações que fugiram do contexto central, em que as outras pessoas que estavam debatendo não conseguiram chegar ao nível de conhecimento que você tem sobre o assunto. Você notou que os demais não tinham se aplicado e estudado na fonte certa do processo, e que você teve que se atrever a dizer que todos estavam equivocados. Logo, você é taxado como uma pessoa que não é humilde o suficiente. E se você for levar a humildade dentro de um processo bem inicial, eu escutava muito minha avó dizer, tá vendo meu neto, aquela família ali, olha, pobrezinha, mora numa casa bem simplesinha, são pessoas humildes que não têm nada na vida. Já comparando a humildade com a questão econômica. E que não tem muito a ver, né? E aí eu lhe digo que a pessoa que mais me ensinou na vida sobre humildade foi um pedreiro que morava lá em Rio Doce, onde eu morava, chamado Zé Pequeno. Quando meu pai foi lá na casa de Zé Pequeno saber como ele estava, depois de terem passado o vexame de não terem recebido o salário da obra que meu pai estava trabalhando lá também junto, ele chegou lá pensando que havia um homem arrasado. Ele tinha uma estatura pequena, por isso que tinha um nome, um apelido. E quando eu avistei a casa, era uma casa que metade era de tijolo, mas a outra metade não era de madeira. Um homem simples, humilde. Mas quando eu cheguei naquela casa, eu vi um homem que assobiava, cantarolando de uma forma tão bonita. Sabe aquelas pessoas que sabem assobiar de forma bonita? Eu fiquei encantado como ele assobiava. Eu fiquei encantado como ele falava com mim, o meu pai, de forma tão simples, mas alegre. E ele chegou para meu pai e disse, meu pai falou para ele, por que você, como os outros, não fez o que fizeram? Os outros que viram que não ia receber o dinheiro, pegaram materiais de construção e saíram levando. E ele, de forma muito sóbria, muito calma, disse, não era meu material. Exatamente. Eu queria o meu salário. Aquele material não era meu doutor, como ele chamava meu pai. Foi a maior lição de vida e de humildade que eu pude receber. Ali entendeu, né? Né? O sentido. Um homem simples, que não tinha muito estudo, que morava numa situação financeira daquele jeito, mas que compreendia que o sentido da vida dentro do que ele vivia, praticava e pensava tinha equilíbrio. Com certeza. E essa é uma grande lição, né? Não é verdade? É. Então, gente, estamos mais uma vez encerrando a nossa segunda parte das bem-aventuranças. Muita paz.